Olá! No programa de hoje nós vamos tratar acerca da escolha do tema da sua pesquisa. Ou seja, quais são os parâmetros que você vai utilizar para melhor desenvolver o seu trabalho, de forma a otimizar o seu tempo, enfim, fazer com que a sua pesquisa realmente tenha o sucesso almejado. Nesse parâmetro, eu separei aqui para que nós conversemos hoje 3 tópicos que versam sobre o assunto e que devem auxiliá-los nessa escolha. Os 2 primeiros referem-se ao tipo, digamos assim, de tema escolhido, né? A espécie de tema escolhido, como vocês devem agir na hora de escolher o tema da pesquisa de vocês, seja da tese de doutorado, da dissertação de mestrado, ou mesmo do TCC, da sua graduação ou da sua especialização. Nesse tópico primeiro, a gente tem que separar os temas panorâmicos dos temas monográficos. Então, o trabalho panorâmico é aquele conhecido como trabalho horizontal. Por exemplo, o casamento civil no direito brasileiro, os crimes hediondos e a sua disciplina jurídica. Ou seja, são temas que têm uma horizontalidade, uma abrangência muito grande e cuja dificuldade realmente vai se apresentar não na escolha do tema, mas durante a pesquisa e durante o momento que vocês vão estar escrevendo. De fato, trata-se realmente de uma escolha perigosa. E muitas vezes o aluno, o candidato, só se depara com essa situação já quando tem um trabalho adiantado e o que muitas vezes prejudica o andamento do seu cronograma de trabalho. De toda forma, eu vou enumerar aqui 3 fatores que são considerados definitivos para que você não escolha um tema panorâmico. Primeiro, o trabalho se torna enfadonho, na medida em que, como se trata de algo horizontal, é muito comum que você tente tratar ali o máximo possível, abranger ao máximo e termine trazendo informações que já são conhecidas dos destinatários, ou seja, principalmente a banca que vai ser responsável pela análise do trabalho de vocês, mas não só eles, como também qualquer um que lê o seu trabalho, sejam pesquisadores ou seja o público em geral. Segundo, as omissões, justamente por essa horizontalidade, serão inevitáveis, na medida em que é impossível tratar-se de um tema horizontal, de um tema amplo, de forma exaustiva. Isso faz com que as lacunas se apresentem de uma forma muito mais presente, muito mais de fácil detecção do que quando nós temos um trabalho monográfico, onde, lógico, as lacunas também irão existir, mas em número e em tamanho muito menor. E por fim, o trabalho panorâmico traz consigo um orgulho impensado de tentar abranger uma extensa área, uma extensa quantidade de conhecimento em um único trabalho. Nós temos que ver que na pesquisa de vocês, e aí a pesquisa dentro do meio acadêmico, nós não estamos com trabalhos voltados à abordagem propedêutica, a didática necessária, por exemplo, em um livro de graduação, onde eu vou analisar lá a parte geral do direito civil, a parte geral do direito comercial, o direito administrativo, e onde realmente eu necessito de uma horizontalidade, de uma abrangência maior. Num trabalho, numa tese, numa dissertação, no TCC, eu tenho que realmente dar a entender para a banca examinadora que eu tenho domínio sobre aquele determinado tema, o que termina se tornando uma tarefa quase que impossível em um tema panorâmico. O segundo tipo de tema é o tema monográfico, é aquele que é estritamente aconselhável que vocês tentem escolher. Então, por exemplo, se eu falo a licitação e sua dispensa nas hipóteses de calamidade pública, tema bastante em voga no momento atual, a prova emprestada nos crimes de lavagem de dinheiro. Então eu tenho aí temas verticalizados, que eu tenho um afunilamento de forma tal que eu possibilito que essa pesquisa traga elementos novos, traga inovações que venham realmente a contribuir para o desenvolvimento da área do conhecimento em que vocês estiverem estudando, estiverem pesquisando. Então, como elementos que irão mostrar a conveniência de se tratar de um trabalho monográfico, eu vou trazer aqui 4 fatores. Primeiro, aumenta a relevância do tema, na medida em que, se você tem um tema mais vertical, menos pessoas vão tratar desse assunto, portanto, o seu trabalho terá uma relevância maior. Chama a atenção, isso aí é o segundo elemento, chama a atenção dos demais pesquisadores e do público em geral, na medida em que, como
tem uma quantidade menor de autores que tratam do assunto, né? Isso aí termina fazendo com que o tema que você escolheu se torne mais interessante, né? Melhora também, aí como terceiro fator, melhora a eficiência metodológica, né? Na medida em que faz com que a pesquisa se torne mais fluida, no sentido de que você consegue estabelecer melhor seus parâmetros de pesquisa. Então, por exemplo, tanto a pesquisa bibliográfica, quanto a pesquisa de campo, como também se vocês resolverem aplicar um questionário, isso termina se tornando muito mais fácil, né? Até porque você encontra públicos específicos que tratam daquela determinada matéria, né? Isso vai fazer com que a metodologia se desenvolva de uma forma muito mais fluida. E por fim, né, o quarto argumento que eu poderia trazer para que vocês escolham um trabalho monográfico seria que o tema é normalmente ignorado pela ampla maioria. E o fato do trabalho, do tema ser ignorado pela ampla maioria, volta lá para o primeiro argumento, ou seja, aumenta a relevância do tema de vocês, faz com que o tema de vocês fique de uma maior profundidade, um maior aproveitamento do ponto de vista científico. Então, esses aí são os elementos que a gente tem para fazer com que vocês optem aí pelo trabalho monográfico. Lógico, professor, mas eu quero ficar lá no trabalho, né? Eu quero fazer um tema realmente horizontal, quero fazer com um tema panorâmico. É possível? É. Mas isso deve ser muito bem conversado com o orientador de vocês, de uma forma muito clara, muito franca, né? De forma que vocês convençam que realmente a pesquisa de vocês é viável. Se não, a melhor coisa sempre a escolha do trabalho monográfico. Então, por fim, quais seriam aí? Eu resolvi fazer o trabalho monográfico. Quais os critérios que eu vou utilizar para escolher o tema, né? Como é que eu vou fazer para a escolha? Como é que eu vou me direcionar para escolher aquele tema? Primeiro, ele deve estar alinhado com a sua carga de leitura, né? E os seus próprios interesses acadêmicos. Não é muito saudável que se busque um tema que necessita de uma carga de leitura muito maior do que a que vocês apresentam naquele dado momento, tendo em vista de que o tempo que vocês vão desprender para ler, né, todo aquele arcabouço bibliográfico vai ser muitas vezes maior do que o próprio tempo que vocês têm para escrever o trabalho. Isso vai fazer com que vocês descumpram o cronograma estabelecido pela instituição, o que é muito ruim, pode acarretar danos não só a vocês do ponto de vista acadêmico, mas também ao próprio programa, o que não é algo que se quer. Por fim, deve-se buscar temas relevantes e evitar aqueles que são tratados exaustivamente. Você deve buscar um tema de relevância, de preferência um tema atual, né? Um tema que chame a atenção das pessoas pela sua própria importância, que ele se aquilata ali no momento. Mas, por outro lado, vocês devem evitar aqueles temas, né, tratados muito exaustivamente. Muitas pessoas estão tratando daquele tema naquele dado momento. É o tema da moda. É o que no mundo acadêmico a gente chama de tema surrado. Evitem os temas surrados. Eles vão empobrecer o trabalho de vocês, né, por todos os motivos que eu já elenquei lá atrás, quando nós falamos acerca da escolha do próprio trabalho. Por fim, vocês ainda devem verificar a disponibilidade de material bibliográfico. É interessante que seja adequado aos idiomas que vocês eventualmente têm a capacidade realmente de leitura, né? Se só o português, se o português, o espanhol, se o inglês, enfim. Então, procurar buscar saber se o tema de vocês tem aquela disponibilidade dentro da capacidade de leitura de vocês, né? Deve ser também adequado à sua capacidade. E aí eu vou usar a admoestação de Apeles. Não deve a sandália ir além do sapateiro. Você deve buscar um tema que seja adequado ao seu momento. Ah, professor, mas significa então que eu não posso alçar grandes voos? Eu não posso buscar um tema de uma dificuldade maior? Claro que pode e deve. Mas isso tem que ser ajustado a um dado momento. Se naquele momento específico você não guarda ali ainda uma capacidade para desenvolver o tema, a melhor coisa é que não dê o passo maior do que a perna. Então, busque ali um tema mais adequado naquele momento para que num curso posterior, né, se você está galgando os degraus do mundo acadêmico, que venha realmente, no futuro sim, desenvolver temas mais complexos,
né? Deve buscar sempre, então, aí prevenir o retrabalho, na medida em que você desenvolve todo esse arcabouço de pesquisa, sempre pensando no futuro, ou seja, eu escolho o tema hoje, eu vejo a bibliografia, eu vejo a relevância do tema, sempre prevenindo que eu tenho que chegar a um dado momento, epa, aqui não deu certo. Infelizmente eu vou ter que voltar tudo atrás e reiniciar do zero. Isso é sempre muito ruim. Voltamos à questão do cronograma. Vocês têm um cronograma a cumprir. E esse cronograma deve ser respeitado para o bem do próprio currículo de vocês e também para o bem da instituição da qual vocês fazem parte, do programa de pós-graduação que vocês integram. É lógico que a gente tem que ter sim um pensamento coletivo quando se fala desse assunto. E principalmente ter uma boa relação, uma relação muito próxima e honesta com o orientador acerca desse assunto. E por fim, vocês devem adotar um método adequado à sua disponibilidade de tempo e também aos recursos financeiros. Não busquem um método complexo demais que não vá se adequar ao tempo de vocês, ou seja, vocês trabalham durante o dia, estudam durante a noite, dificilmente vão ter condições de fazer, por exemplo, uma pesquisa de campo. Se você já tem uma disponibilidade maior de tempo, ótimo. Então aí você de repente já pode fazer uma viagem para buscar bibliografia em uma universidade fora do país ou em outro estado. Enfim, isso aí se adequa muito à disponibilidade, não só de tempo, mas também financeira. Porque muitas vezes a pesquisa demanda recursos financeiros. Então o tema deve ser também adequado a isso, para que você também não chegue em um dado momento e veja lá, ou aqui não vai dar para eu continuar, ou então o meu trabalho não vai ficar como eu queria, porque realmente eu não tenho tempo, não tenho recurso para desenvolver o meu tema da forma como eu desejo. Então, pessoal, é isso aí. Espero que tenha ajudado vocês. Até a próxima.